Bom dia, sou o professor Felipe e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de o que nós temos aprendido de forma equivocada, principalmente no ensino fundamental. Nessa aula nós vamos aprender que quando você está trabalhando com uma equação, isolando uma variável, ninguém passa para o outro lado da igualdade. É isso mesmo. Ninguém passa para o outro lado da igualdade. O que na verdade acontece é que ao isolar uma variável, utilizamos operações inversas. Por exemplo, se você tiver assim, 2x mais 3 dividido por 5 igual a 2, por exemplo. Fiz cálculo nenhum não, tá? Isso aqui são valores aleatórios. Aí ensinaram pra gente que o 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. O 3 está somando, passa para o outro lado subtraindo. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Essa forma que foi nos ensinada foi numa tentativa pedagógica de facilitar a nossa vida. Mas não é o que realmente está acontecendo. Não é isso que acontece. Nada passa para o outro lado. E tem alguns professores que arriscaram, foram um pouco mais além e disseram assim: o número passa para o outro lado com o sinal trocado. Os sinais do número, um número, ou ele é positivo ou ele é negativo. Por exemplo, neste caso aqui, o 2, o 3, o 5 e o outro 2 aqui são números positivos. Quando o número é positivo, você não precisa ficar escrevendo um maisinho antes dele. Você não precisa vir aqui e colocar mais 2. Mas existe um maisinho aqui. Se você quisesse colocar, seria assim, mais 2, mais 5. Mas isso não é necessário. Então, por exemplo, se você tivesse 5x menos 3 igual a 7. O menos 3 que está aqui, ele não passa para o outro lado mais 3, como nós aprendemos, como nos ensinaram lá no ensino fundamental. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu de verdade foi o seguinte: como tem uma subtração do lado esquerdo, nós queremos isolar a variável x, a incógnita, deixar ela sozinha. E do lado esquerdo tem algumas operações que fizeram com ela, multiplicaram ela por 5, depois subtraiu 3. Nós vamos aplicar as operações inversas. Qual a operação inversa de subtrair 3? É adicionar 3. Só que nós estamos aqui em uma igualdade. Se a igualdade, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, é igual à balança. Toda operação que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, a operação inversa de subtrair 3, a operação inversa de menos 3, é mais 3. Então, nós vamos somar 3 de um lado e para continuar igual, nós temos que somar 3 do outro. E aí que tal? Menos 3 mais 3 dá 0. E o que sobra é justamente aquele 7 mais 3 lá do outro lado. Então não foi o menos 3 que passou para o outro lado mais 3, ele não passou. O que aconteceu de verdade foi que você adicionou 3 dos dois lados. Foi isso que aconteceu. É lógico que você, da primeira linha aqui, você já pode passar direto para a terceira. Você não precisa ficar evidenciando a todo momento que você utilizou uma operação inversa. Mas você precisa saber a verdade por trás do que você está fazendo. E dando continuidade, 5x igual a 10. Agora tem um 5 multiplicando. Qual é o sinal do 5? É mais. Esse 5 é positivo. Mas a operação que ele está fazendo, uma multiplicação, ele está multiplicando o x. O que você vai fazer aqui é aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então está sendo multiplicado por 5, para você desfazer essa multiplicação por 5, você vai dividir por 5. Então você vai dividir por 5 dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, a divisão anula a multiplicação.
porque 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes x dá o próprio x. Então do lado de cá deu x. Do lado de lá ficou 10 dividido por 5, mas não foi o 5 que estava do lado esquerdo multiplicando que passou por outro lado dividindo, não foi isso. Você dividiu dos dois lados por 5. Novamente, você pode omitir nessa linha aqui, você não precisa escrever isso, né, que você dividiu dos dois lados. Pode fazer direto, mas sabendo o que você está realmente fazendo. Então x igual a 10 dividido por 5, x é igual a 2. Então quem está multiplicando, para você desfazer a multiplicação, você tem que dividir dos dois lados. Se tem alguém dividindo, para anular a divisão, você tem que multiplicar dos dois lados por aquele número. Se estiver adicionando, você vai ter que subtrair dos dois lados e assim por diante. Ninguém passa para o outro lado da igualdade. Agora vamos ver o perigo disso. O grande perigo é o seguinte: você tem aqui, ó, menos 2x mais 5 igual a 1. Se você aprendeu que o número passa para o outro lado com sinal trocado, se isso fosse verdade, o sinal do 2 é um menos, o sinal do 5 é um mais. Se fosse verdade que passasse para o outro lado com sinal trocado, você poderia fazer assim, ó, menos 2x igual a 1 menos 5, até agora tolerável, né? E agora, o sinal do 2 é menos, ele teria que passar para o outro lado, mais. Está multiplicando, você aprendeu que passar dividindo. Então, se a regra fosse verdade, isso aqui também seria verdade. Aí, x seria menos 2. Mas não é verdade. Está errado. Se você substituir menos 2 aqui no lugar do x, vamos tirar a prova real. Menos 2 vezes menos 2 mais 5, será que é 1? Menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4 positivo, mais 5 positivo, 9 é igual a 1, isso não é verdade, tá? Então você fica à beira do erro. Se você levar ao pé da letra que o número passa para o outro lado com sinal trocado, você vai errar, tá? Então fica essa dica para vocês. Utilize sempre operações inversas dos dois lados da igualdade, que aí você não erra. Um abraço a todos vocês.